Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixels com mais um vídeo rapidão sem firulas, dessa vez comparando duas câmeras. Do meu lado direito eu tenho a Sony FX6 da linha de cinema, vendida no Brasil pela fortuna de quase 60 mil reais. E do meu lado esquerdo eu tenho a Sony FX3, também da linha de cinema, um modelo inferior, vendida no Brasil por mais ou menos 38 mil reais. Nesse vídeo eu vou te mostrar que o fato de que essa daqui é mais cara não significa que ela vai ser a melhor opção para você, dependendo do tipo de trabalho que você faz. E se você está pensando em comprar uma câmera de vídeo, recomendo que você assista a esse para que você possa tomar uma decisão informada. E chega de jabá, vamos diretaço ao assunto, estou aqui com o roteirinho para garantir a nossa objetividade. Vamos começar falando o que essas duas câmeras têm em comum. Elas têm bastante coisa em comum. Elas, por exemplo, possuem o mesmo sensor e o mesmo processador. Isso quer dizer que ambas oferecerão a mesma resolução, a mesma quantidade de frame rates e bit rates, o mesmo alcance dinâmico e a mesma performance de rolling shutter e a mesma performance em baixa luz. A qualidade de imagem dentro dessas duas câmeras é idêntica. Se você colocar a imagem de uma ou de outra lado a lado, ninguém vai conseguir diferenciar. A imagem não é aquilo que diferencia ou justifica as suas diferenças de preço. Elas também têm uma série de capacidades que são muito parecidas. Por exemplo, ambas aceitam timecode, que é aquela habilidade de você gravar a hora, minuto, segundo e quadro com altíssima precisão em cada frame do seu vídeo no metadata, né, sem comprometer um canal de áudio. As duas te oferecem isso. Elas também possuem Tally Light, que é uma luz vermelha que acende, dizendo tanto para quem está gravando quanto para quem está sendo gravado que a gravação começou e você não vai correr o risco de ficar na dúvida. É muito importante isso em trabalhos profissionais. Ambas possuem duas entradas XLR para que você coloque microfones profissionais. Você inclusive pode alimentar direto da bateria da câmera 48 volts, que são necessários para microfones condensadores, como por exemplo os microfones shotguns, que essas câmeras aqui aceitam. E é muito legal você ter essa capacidade nessas duas câmeras. Ambas são aprovadas pelo Netflix. Isso quer dizer que se você quiser fazer um filme, um documentário para o Netflix, com qualquer uma dessas duas câmeras você não vai ter problema nenhum. O Netflix vai aceitar o seu vídeo. Elas atendem às especificações mínimas exigidas pela Netflix. Ambas também aceitam 2 cartões de memória e aceitam os mesmos tipos de cartão de memória. Você pode utilizar tanto o CF Express Type A quanto cartões SDs normais, e dependendo do tipo de configuração que você está utilizando, você vai precisar de um ou de outro, mas as duas câmeras aceitam os mesmos tipos de cartão, tem 2 entradas para cada uma delas. Você pode gravar simultaneamente, pode falar para quando acabar um você mudar para o outro, você tem as opções de fazer isso. E ambas as câmeras te permitem gravar num modo super profissional com workflow de cinema, que é o chamado Cine AI. A gente vai fazer um vídeo dedicado falando sobre Cine AI, mas de uma forma muito básica. A câmera te ajuda a garantir que você vai maximizar sua qualidade de imagem e seu alcance dinâmico, exigindo que você grave sempre em S-Log3 e nos ISOs bases, ou ISO 800 ou ISO 12800. E aí, como a imagem vai ficar com baixo contraste e saturação, você tem a opção de colocar um LUT nessa imagem, né, colocar um lookup table e ver a imagem como é que ela vai ficar depois da sua edição, sem que esse contraste, essa saturação, seja gravada permanentemente no seu vídeo. Você vê ela do jeito que tem que ficar, porém na hora que você vai editar ela continua em log. Só que aí você sabe que a exposição foi correta porque você colocou um LUT na hora que você estava gravando. Inclusive você tem a oportunidade de falar para o LUT ficar um pouco mais escuro naturalmente para que você veja a imagem já corrigida, para que na hora de você fazer edição você abaixar um pouquinho a imagem, normalmente é uma coisa recomendada. Você não tem que se preocupar com isso, na hora de gravar o LUT já vai fazer isso intuitivamente para você. Então tem uma série de capacidades que são em comum entre essas duas câmeras e o que já fazem essas duas câmeras serem fantásticas. O que a FX6 tem de melhor do que a FX3? Bastante coisa, 7 coisas. A primeira delas, e talvez a mais importante, é que só na FX6 você tem um filtro de densidade neutra variável eletrônico na frente do sensor. Isso quer dizer que você não precisa mais colocar um filtro ND na frente da sua lente quando você vai gravar um vídeo. O filtro ND é muito importante para você garantir algumas regrinhas de videografia, né? Que é garantir, por exemplo, que a sua velocidade do obturador vai ser sempre 2 vezes a quantidade de quadros por segundo. Se você obedecer essa regrinha sem um filtro ND, é muito possível que num dia claro como o de agora, a imagem vai ficar clara demais. Aí você precisa colocar um filtro para dar uma escurecida na imagem, quase como se você estivesse colocando
um óculos escuro na frente da sua câmera. Nessa daqui você precisa colocar um filtro na frente da sua lente. Nessa daqui você não precisa fazer isso, ela já tem embutido dentro da câmera. Isso faz uma grande diferença. E no caso da Sony FX6, é um filtro eletrônico. Ele pode ser ajustado automaticamente. Assim você ajusta a sua velocidade do obturador, a sua abertura do diafragma, o seu ISO, aponta a câmera para onde você quiser e eletronicamente, de uma forma muito suave, o filtro se aplica gradualmente para garantir a sua exposição perfeita. Isso daqui é uma mão na roda incrível e eu posso te dizer que, sem dúvida, tem muita gente que vai comprar essa câmera ao invés dessa só por causa dessa funcionalidade. É, sem dúvida nenhuma, a mais importante de todas. A segunda delas é o corpo. Se você olhar para essa câmera, tem um monte de botão customizável. Essa câmera foi desenhada para que na hora que você estiver gravando, você não precisa navegar nos menus. Você navega nos menus antes da gravação, para você configurar os botões de acordo com aquilo que você vai precisar. E aí, na hora de gravar, tudo que você precisa tem que estar aqui disponível na lateral da câmera para você. Os menus delas, inclusive, são bem complicados. Se você tiver que depender de navegar nos menus na hora da gravação, você vai perder tempo. É por isso que ela tem bastante menus, bastante botões aqui do lado. Esse é um corpo mais profissional, tem mais saídas, tem mais entradas, tem saída de SDI, que é uma conexão para vídeo muito mais profissional. Ela tem uma conexão dedicada para timecode, que você consegue travar, ela é locking, né? A gente chama que ela é locking. E ela tanto vale como entrada como saída. Tem um switchzinho aqui que você fala, eu quero jogar timecode dessa câmera para fora, ou eu quero receber timecode de fora para dentro dessa câmera. A FX6 não te dá essa oportunidade. O timecode dela não é locking, é uma entrada de USB-C que pode escapar facilmente aí, se você não prestar atenção. Ele tem esse grip aqui que é super legal, né? Dá vontade da mão ficar aí e não sair nunca mais, porque ele é extremamente confortável, um dos melhores grips que eu já usei aqui na minha câmera. Enfim, o corpo dela realmente é muito melhor, essa é a segunda vantagem. Terceira vantagem é que ela é a única das duas que oferece shutter angle. Ao invés de você ter que ficar lembrando que quando você sai de 24 quadros por segundo e vai para 60 quadros por segundo, você tem que dobrar também a sua velocidade do obturador, nessa câmera você fala, eu quero um shutter angle de 180 graus. E aí, independente da quantidade de quadros por segundo que você escolhe, ela já automaticamente dobra isso para você. A Sony FX3 não faz isso. Se você esquecer, você vai gravar da forma incorreta. A Sony prometeu um update de firmware para a Sony FX3, teoricamente que vai chegar em setembro de 2024, que vai introduzir o shutter angle. Não sei como é que vai funcionar, mas o fato é que hoje, agora em julho de 2024, essa funcionalidade não está disponível na Sony FX3, e essa também é uma grande vantagem que a Sony FX6 tem sobre ela. Ela também tem uma coisa muito legal, que é a oportunidade de você ajustar o seu ISO, mas sem chamar de ISO, chamando de ganho. Porque em função do padrão de cor que você está utilizando, o que é considerado ISO base muda. Por exemplo, se você estiver gravando em S-Log3, o primeiro range de ISO é ISO 800 e o segundo é 12800. Por outro lado, se você estiver gravando em S-Cinetone, que é já um padrão Rec 709 com mais contraste, mais saturação, aí os ranges de ISO mudam. O primeiro range de ISO vira ISO 320 e o segundo vira 5000. É difícil você memorizar tudo isso, porque ele vai mudando em função do tipo de padrão de cor que você está utilizando na câmera. Com essa daqui você tem a opção de falar, eu não quero falar de ISO, eu quero falar de ganho em decibéis. E aí você seta alguns presets aqui na lateral da câmera e fala, eu quero sempre gravar com 0 decibéis. Independente do padrão de cor que você vai estar, você sabe que você vai estar no ISO base, que vai te oferecer o maior alcance dinâmico e o menor ruído na sua imagem. Muito legal você poder falar de ganho em decibéis, ao invés de falar em ISO, para que você não tenha que ficar memorizando coisas. Super legal essa funcionalidade. Ela também é a única das duas que te dá uma opção de controlar a quantidade de redução de ruído digital que ela te coloca no seu vídeo. Não estou falando de ruído de áudio. Sabe aqueles pontinhos verdes, às vezes brancos, que você consegue perceber na imagem quando você está numa situação de baixa luz? Essa câmera aqui, ela te dá a oportunidade de colocar uma redução desse ruído, alta, média, baixa ou completamente desativada. E na Sony FX3 você não tem controle nenhum, ela sempre aplica o ruído e pronto. A imagem fica mais limpa, mas ela perde um pouco de nitidez, principalmente quando você está num ambiente muito escuro. E nessa daqui talvez você tenha a oportunidade de fazer a redução de ruído posteriormente na edição e preservar toda a nitidez, mesmo num ambiente mais escuro. Então uma coisa muito importante aí para quem gosta de colorir cuidadosamente os seus vídeos. Outra coisa também é que os arquivos gravados da Sony FX6 não são MP4.
eles são arquivos MXF, que é um padrão, é um tipo de extensão de arquivo mais profissional, mais reconhecido na indústria de vídeo, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Enquanto os arquivos da FX3 são mais arquivos consumidores MP4. Eles carregam menos informação no seu metadata, e eu já vi alguns posts procurando profissionais que especificavam que eles queriam câmeras que gravassem arquivos em MXF e não aceitavam câmeras que gravavam arquivos em MP4. Interessante pensar isso, né? E por fim, uma coisa que eu acho que talvez seja mínima, mas para mim ajuda bastante, é que na Sony FX6 você tem também duas entradas de cartão de memória, mas cada uma delas tem uma luzinha. Então se você estiver gravando no cartão de memória A, é esse que está aceso. No B, é o B que está aceso. Se estiver gravando simultaneamente, as duas ficam acesas. Então você consegue rapidamente, visualmente, saber qual cartão de memória você está gravando as informações. Mas são só essas as diferenças entre a Sony FX6 e a Sony FX3. E aí agora você deve estar interessado em saber o que uma câmera mais barata pode oferecer de melhor do que a Sony FX6. E tem um monte de coisa que ela oferece melhor. 7 coisas também. Vamos falar sobre elas. Primeira delas, só na Sony FX3 você tem IBIS. Só nela você tem In-Body Image Stabilization. O sensor dela não é fixo. O sensor dela consegue absorver um pouco das suas microvibrações, não vai substituir um gimbal, mas ajuda bastante, principalmente quando você estiver parado. E se você estiver utilizando uma lente que não tem estabilização na lente, é uma coisa super legal para quando você está gravando com a câmera na mão. Não só ela te oferece um IBIS mecânico no sensor, ela também te oferece um IBIS eletrônico, uma estabilização eletrônica, dá uma cropadinha na imagem, você tem 2 níveis e ela faz um bom trabalho. E essa estabilização eletrônica pode ser combinada com a estabilização mecânica do sensor, também pode ser combinada com a estabilização da sua lente. Então você tem bastante opção de estabilização aqui, e nessa daqui você não tem nenhuma. Você não tem nem a estabilização eletrônica na Sony FX6. Ambas possuem giroscópio, aí você pode utilizar o Catalyst Browser para conseguir fazer a estabilização, mas exige que você use uma velocidade de obturador um pouco mais rápida, é um processo a mais, não é um workflow muito legal. Mas enfim, a Sony FX6 não tem estabilização nenhuma e a Sony FX3 tem um monte de opções de estabilização. Só aí já tem um monte de gente que vai preferir então a Sony FX3. Outra coisa é que o corpo dela talvez não seja tão profissional, mas é muito mais prático, ele é muito menor, é muito mais leve, muito mais discreto, muito menos intimidante. Ele vai ser mais fácil para você armazenar, para você transportar, né? Ele vai ser muito mais fácil para você colocar num gimbal. Então tem uma série de aplicações onde ter uma câmera menor com todo esse poder é mais interessante do que ter uma monstruosidade como essa daqui, que é a Sony FX6. Então eu acho que o corpo mais prático dela é uma grande vantagem. Outra coisa que você precisa prestar atenção é que só na Sony FX3 você tem a oportunidade de gravar em 4K 10 bits 422 em IPB, que a gente chama de Long GOP, que é um padrão de compressão muito útil que faz o tamanho do arquivo ficar 1/3 do tamanho daquilo que é chamado All-I, onde cada quadro é gravado na sua individualidade. Na Sony FX6 você não tem essa oportunidade. Na Sony FX6, ou você grava em 8 bits 420, quando você está gravando em 4K IPB, ou você grava em 10 bits 422 All-I. Então, ou você vai ter um arquivo que você vai ter muita dificuldade de editar e devolver a correção de cor, se você tiver gravado em S-Log3, por exemplo, que seria o arquivo 8 bits, ou você vai ter um arquivo gigante, mas absurdamente gigante, que vai exigir um cartão de memória muito rápido, e ele vai ter que ser muito grande, porque os arquivos serão muito grandes, e, enfim, talvez você vai gastar muito dinheiro para gravar em 4K a 10 bits 422 com essa câmera. Essa flexibilidade de poder gravar em IPB e ter arquivos com 1/3 do tamanho é muito valiosa na Sony FX6 e na minha opinião é uma das coisas que eu mais sinto falta na Sony FX6. Outra coisa é que só a Sony FX3 te tem uma entrada de microfone no corpo. Isso quer dizer que se você quiser remover o top handle, as duas removem o top handle, só na Sony FX3 você ainda pode colocar um microfone de lapela. Na Sony FX6, removeu esse top handle, acabou, você não tem nenhuma entrada de áudio, o seu áudio tem que ser gravado externamente. Você não consegue colocar nenhum tipo de microfone. Aliás, na Sony FX6, você só tem entradas XLR. Você não tem nenhuma entrada P2 TRS de 3.5 mm. Na Sony FX3, você tem tanto aqui no top handle como no corpo da câmera uma entrada P2 3.5 mm TRS. Então, flexibilidade para gravar áudio sem top handle só existe na Sony FX3. Outra coisa que eu sinto muita falta na Sony FX6.
Mais uma delas é o fato de que só na Sony FX3, quando você grava 4K a 120 quadros por segundo, né, para fazer bastante câmera lenta, só nela que você grava com áudio. Nas duas você pode gravar 4K a 120, mas na Sony FX6 ela não grava áudio e já sai da câmera em câmera lenta. E nessa daqui você grava com áudio, você tem a opção de dizer se você quer que já saia em câmera lenta ou se ela vai sair em velocidade normal com áudio, aí você faz a sua câmera lenta posteriormente na edição, que é a minha preferência. Muito mais versátil na Sony FX3 do que na Sony FX6. Outra coisa, talvez subjetiva, eu não consegui fazer um método muito científico para explicar isso, mas olha só, eu não tenho dúvida, o sistema de autofoco da Sony FX3 é melhor do que o sistema de autofoco da FX6, mesmo depois dos últimos updates de firmware aqui. Ambas têm o que a gente chama de touch tracking, né, que você toca na tela e ele consegue rastrear inclusive o olho de uma pessoa. Ambas têm ajustes de sensibilidade, de quão rápido ele vai rastrear e tal, tempo para trocar de um objeto para outro. Tem nas duas. É difícil eu conseguir explicar como, mas é visível o quão mais preciso é o sistema de autofoco da Sony FX3 do que da Sony FX6. Não consigo entender por quê, mas o autofoco desta daqui é melhor, ainda que ela seja mais barata. E obviamente os menus dela são muito mais simples. Não são tão simples quanto o da Blackmagic, eu acho que até os menus da Canon são mais simples. Mas os menus delas não se comparam com os menus da Sony FX6. Da FX6 você vai ficar horas aqui tentando aprender a navegar no menu, e aí você vai configurar os botões e depois vai esquecer tudo. Nessa daqui os menus são razoavelmente intuitivos, o que vai ajudar você, na hora que você estiver gravando, conseguir rapidamente achar aquilo que você precisa, principalmente depois que você passar por uma certa curva de aprendizagem. Você pode perceber que tem um monte de vantagem da Sony FX3 com relação à FX6, além do preço, né? E que talvez faça essa câmera mais barata aqui ser a melhor opção do que essa câmera cara aqui. Agora tem algumas coisas que não são legais nas duas câmeras, que são ruins nas duas. Por exemplo, nenhuma delas gravam em RAW internamente. Para você gravar em RAW, você tem que ligar um Atomos Ninja 5 ou um outro tipo de Atom e gravar externamente no seu gravador externo. Câmeras de cinema deviam gravar RAW internamente, nenhuma das duas fazem isso. Outra coisa é que a telinha, né, a telinha flip dessas duas câmeras é ruim nas duas. Elas não têm alta resolução, elas não são grandes o suficiente, elas não brilham o suficiente. Então você vai ter interesse de qualquer forma de utilizar um monitor externo com qualquer uma dessas duas câmeras, porque principalmente no dia ensolarado a telinha dessas duas câmeras não é legal. Outra coisa, ainda que sejam câmeras de cinema, caríssimas, quando você grava 120 quadros por segundo em qualquer uma dessas duas câmeras, elas têm um crop de 10%. Tudo bem que é só 10%, mas eu não queria crop nenhum, visto o preço que eu estou pagando em cada uma dessas duas câmeras. Então não é legal que a gente tenha isso. Então para quem que é cada uma dessas câmeras? A Sony FX3 é uma câmera para quem está na pegada, quem está fazendo guerrilha, para quem quer gravar com a câmera na mão, quer colocar a câmera num gimbal, para quem tem que gravar rapidamente de um ponto para o outro. E a Sony FX6 é para quando você está numa situação muito mais controlada, com a câmera num tripé, fazendo um documentário, talvez com ela num trilho, né, com você, iluminação controlada e tal. Essa daqui é uma câmera muito mais para produções estáticas e controladas, enquanto essa daqui é uma câmera mais guerrilha para pegada mesmo. Eu digo que essa daqui é a câmera para o videógrafo de casamento e essa daqui é a câmera para o cara que vai fazer um documentário para o Netflix. E talvez seja até por esse o motivo que elas possuem diferenças de preço, até para se enquadrar melhor ao tipo de cliente que precisa das funcionalidades que elas entregam. E é isso aí que eu queria contar para vocês hoje da forma mais clara e objetiva possível. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal, de me deixar um like e de compartilhar esse vídeo com alguém que talvez goste desse tipo de assunto. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima. Fui!